Olá, povo de Deus, graça e paz, meus queridos. Bom, meus irmãos, estamos chegando aí, né? Já chegamos aí a mais um final de trimestre, né? Estudo da nossa lição, cujo tema foi as 3 mensagens do Apocalipse. É uma pena que aí dentro, né, da terceira mensagem não foi incluído aí o braço direito da mensagem, que é a reforma de saúde, mas não tem problema. Vamos lá. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre algumas partes da lição, para a gente finalizar aí, né, essa lição, e aí já na próxima semana entraremos na nova lição, que vai abordar o tema de Efésios, né, a carta que o apóstolo escreveu aos Éfesos. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Amados, o título da nossa lição é Iluminados com a Glória de Deus. Quer você ser uma pessoa iluminada com a glória de Deus? Eu quero. Bom, como eu sempre faço aqui, não é um estudo da lição, é algumas partes que eu acho muito importante e gosto de compartilhar com vocês. E também aí está podendo, né, saber a opinião de vocês, né, a esse respeito. Meus queridos, aqui já na parte de sábado, só um pequeno trecho aqui de um parágrafo. Todos, achei interessante isso aqui, né? Todos que escolheram seguir o Senhor Jesus e obedecer aos seus mandamentos terão os seus nomes no livro da vida. Quem é que não quer ter o nome escrito no livro da vida, meus irmãos? Quem é que vai ter o nome escrito no livro da vida? Eu sei que você quer, porque eu também quero. E o que a gente precisa fazer para ter o nome inscrito no livro da vida? Escolher seguir o Senhor Jesus, de que forma? Obedecendo os seus mandamentos. Gente, simples assim. Quem vai ter o nome escrito no livro da vida é aquele que escolhe seguir a Jesus. E como que eu posso escolher a Jesus? Como que eu demonstro que realmente eu escolhi a Jesus? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Você não vai seguir alguém que não ama, vai? Eu creio que não. A gente segue quem a gente ama. E se a gente ama Jesus Cristo, a gente vai guardar os mandamentos dele. E aí é onde eu queria entrar com uma questão. Porque as leis de saúde estão inclusas nos 10 mandamentos. E eu quero ler com vocês aqui um pequeno trecho que está no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 17. A irmã White vem dizendo o seguinte: tão verdadeiramente é pecado violar as leis de nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Se quebrar as leis de saúde, está também quebrantando os 10 mandamentos. Num e em outro caso, a transgressão às leis de Deus. Bom, a lição não aborda as questões de saúde, mas a gente pode abordar, porque está tão incluso nesse tema que não tem como separar. Assim como não tem como separar, né, o braço direito da mensagem, não tem como. Então, se aqui na lição vem falando que terão os nomes no céu, né, escritos no céu, aqueles que obedecerem os mandamentos, as leis de saúde estão inclusas nos 10 mandamentos, porque aquele que quebranta uma lei de saúde está quebrando também um dos 10 mandamentos. E ela ainda fala, tanto em um caso como no outro, é transgressão da lei. Meus amados, por isso que esse assunto das questões de saúde é tão importante, meus amados. Dando continuidade aqui. Na parte de domingo, vem falando aqui que temos que vigiar e ser sóbrios. Eu estou dando só algumas pinceladas, porque como eu disse, não tem como, meus irmãos, separar a terceira mensagem angélica da reforma de saúde. Não tem como. Então, se a lição não abordou, a gente vai incluir isso aqui agora, porque faz parte. Então, aqui está falando que a gente deve ser sóbrio e vigiar, né? O que é vigiar? Vigiar, comentário da lição, hein? Vigiar é estar espiritualmente alerta. Alerta, meus irmãos, alerta, acordado. Mas aí vem a questão. A irmã White, ela tem um texto aqui também, né, no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, que vem dizendo o seguinte: o açúcar, ele obscurece a nossa mente.
O açúcar obscurece a nossa mente. Como, meus queridos, poderemos estar alerta com a mente obscurecida? É impossível. É impossível. E aí a gente acha que a gente está entendendo a mensagem e não está. Por isso que muitas vezes a nossa vida não muda, não tem progresso. Não tem progresso, meus irmãos. É porque nós não estamos em alerta, porque a nossa mente está entorpecida, está obscurecida, muitas vezes pela alimentação errada. Dando continuidade, no final da lição de domingo, tem uma pergunta aqui no rodapé da lição, né, que vem dizendo, a pergunta é a seguinte: como podemos saber se estamos dormindo, como podemos saber se estamos dormindo e, se estivermos, o que será preciso para nos acordar? Meus irmãos, isso aqui é realmente algo assim para a gente parar um pouco para pensar. Como é que a gente pode saber que a gente está dormindo? A nossa vida não progride, meu irmão. Aquele que está dormindo, a vida não tem progresso. Muito pelo contrário, aos pouquinhos vai regredindo. Isso aqui não tem problema. É só um pedacinho. Isso aqui não tem problema. É só hoje. Né? E muitas questões da nossa vida. Eu abordo as questões de saúde porque ela tem sido esquecida. Então, se tem sido esquecida, alguém tem que falar sobre ela, né? Bom, se a pessoa está dormindo, né? O que ela pode fazer para acordar? Olha, falar a verdade, eu coloquei aqui, né? A minha resposta. Olha, quando a pessoa não está disposta a acordar, nem os trovões do Monte Sinai vai despertar uma pessoa dessa. É um texto que a irmã Ed fala também. Nem os trovões do Monte Sinai. E isso é triste, meus irmãos, né? Porque haverá um tempo que a pessoa vai buscar conhecimento e não vai ter mais, né? E enquanto existe ainda essa possibilidade de buscar crescimento, buscar conhecimento, buscar compreensão, o inimigo tem entorpecido as pessoas, inclusive se utilizando, né, dessa arma poderosíssima que é o apetite pervertido. Ele usa isso para entorpecer as mentes das pessoas. As pessoas estão com a mente anuviada, entorpecida, obscurecida, paralisadas. Então, meus amados, quando o tempo acabar, muitas pessoas vão se despertar, mas infelizmente não haverá mais tempo. Eu me lembro quando eu era criança, né, 11, 12 anos, eu ouvia meus pais conversando sobre esses assuntos que, né, ia chegar um tempo que as pessoas iam ler e não iam mais compreender, ia buscar a mensagem, mas não ia compreender mais nem o que estava lendo, porque a porta da graça já havia se fechado. E na época, eu comecei a ler aquele livro Primeiros Escritos e achei tudo muito surreal. Eu não conseguia. Eu me lembro que eu cheguei em um parágrafo, aí eu lia várias vezes, não entendi o que estava escrito, aí voltava ali de novo, e eu não estava entendendo o que estava escrito. Quando eu chegava no final do parágrafo, eu já não lembrava mais o que eu tinha lido no começo. E aí eu me lembrei do que meus pais haviam conversado há dias atrás, né? Que, né, haveria um tempo que quando a porta da graça já ia, né, ter fechado para a pessoa não ia compreender mais nada, né? Ia buscar ela querer entender, mas não ia ter mais compreensão. E eu fiquei desesperada. Eu acho que a porta da graça já fechou para mim, eu não estou conseguindo entender isso. Eu fiquei desesperada. Eu nunca falei isso para ninguém, nem para minha mãe, nem para meu pai. Mas eu comecei a ler, e aí o nervosismo aí é que eu não entendia mais mesmo. Aí eu me achava perdida. Eu achava que eu tinha sido, sabe, que a minha oportunidade tinha passado, porque eu não estava conseguindo ler o texto. Isso vai acontecer de verdade, mas depois eu consegui entender, viu? Então, glória a Deus, né? Porque ainda está aberta a porta, né? Enquanto está aberta, meu irmão, entre com tudo, não olhe mais para nada. Bom, dando continuidade aqui, vamos aqui para passar para a parte de terça-feira, né? Na parte de terça-feira aqui, no primeiro parágrafo, diz o seguinte: a reforma continua. Quando fala de reforma, eu gosto muito, né? Eu sei que é um assunto, qualquer tipo de reforma no vestuário, reforma na alimentação, reforma nas palavras, na maneira de agir, sabe?
qualquer reforma assusta as pessoas, porque a gente gosta de estar meio que tranquilão, né? Essa coisa que vem, a reforma ela vem para agitar, ela agita a gente. Olha, tudo que você está fazendo está errado, vamos agitar, vamos melhorar, isso aqui tem que mudar, o que que é? Sabe? Ela vem para tirar a gente da calmaria. E aí vem dizendo o seguinte: nos últimos dias, Deus levantou um povo que se inspira nos reformadores do passado, que tem a Bíblia como seu único credo. É isso aqui, meus irmãos. Nos últimos dias, Deus, ele levantou um povo, nos últimos dias, ele levantou um povo que se inspira nos reformadores. Reformadores, meus irmãos. É isso mesmo, nós somos reformadores, Vamos colocar em prática essas reformas na nossa vida, porque a reforma, meus irmãos, ela parte de um coração grato ao Senhor. Eu sou grata pela salvação que a mim foi dada em Cristo Jesus, sem merecimento, porque eu tive um passado tão ruim, sabe, um passado tão longe de Deus, mesmo dentro da igreja, um passado tão longe de Deus. É aquela famosa frase, perdidos dentro da igreja. E aí, quando vem esse despertar, a gente entende que o Senhor realmente está despertando um povo que se inspira nos reformadores. Você está se inspirando nos reformadores? Você quer também fazer parte desses reformadores? Meus amados, o que esses reformadores têm? A Bíblia como seu único credo. A Bíblia. Se alguém chega para você e fala, ó, isso não tem problema, não é bem assim, né? Só não pode exagerar nisso aqui, gente, né? Tudo é equilíbrio. Tá escrito, mostra onde está escrito que isso aqui é permitido, que isso aqui é possível, que isso aqui não tem problema. Mostra onde está escrito. Não está escrito? Então, os reformadores não acreditarão em palavras de homens, apenas na Bíblia. Bíblia e Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia veio para ampliar a nossa mente. Meus amados, no finalzinho também, na parte de terça-feira, no rodapé, pergunta de rodapé. Qual a autoridade seguimos? A de Deus? A nossa? A do poder da besta? Ou a de outra pessoa? Meus amados, muitas pessoas estão seguindo aí a outras autoridades, não sendo a de Deus. Você pega um livro desse aqui, você lê algo que está escrito, falando que algo entorpece a mente. Mas se alguém chegar e falar, olha, não tem problema, e aí tira próprias conclusões, você já não estava querendo deixar aquele alimento errado mesmo. Se outra pessoa então falou que não tem problema, a maioria das pessoas segue a pessoa que está falando que não tem problema. E a irmã White, ela vem falando, olha, se vocês não sabem qual é a vontade de Deus sobre determinada questão, nunca digas, eu acho, assim suponho. A gente não acha nada, a gente não tem que supor nada, meus irmãos. Então, se está escrito, não tem para onde correr. Mas, infelizmente, hoje a gente tem seguido realmente a autoridade aí de homens, ou a nossa própria autoridade, né? Eu não acho problema nisso, então eu faço. Eu não acho problema nisso. Meu irmão, tu não tem que achar nada, tu tem que ler o que está escrito e seguir o que está escrito. Ponto final. Porque, como foi lido aqui no início da lição, né? Os que terão o nomezinho escrito no livro da vida é os que são obedientes à lei do Senhor, aos reclamos do Senhor. Passando aqui para frente, na parte já de quarta-feira, o mal declara que a lei de Deus restringe nossa liberdade e limita nossa alegria. Olha, o mal é algo realmente diabólico, meus irmãos. Olha o que é que o mal propaga. O mal diz o seguinte: olha, a lei de Deus, ela restringe a sua liberdade e ainda faz, sabe o quê? Limita a sua alegria. Isso é verdade, meus irmãos, que o nosso povo tem acreditado nisso, né? Que tudo é limitado, que tudo é restringido. Eu não tenho liberdade nem de comer o que eu quero, eu não tenho liberdade de vestir o que eu quero, eu não tenho liberdade de guardar o sábado da maneira que eu quero. Meus irmãos, isso é liberdade? Quando a gente vicia em um alimento, isso é escravidão. O açúcar, ele vicia.
Há pessoas que são escravas do açúcar. E aí elas passam a dizer que isso não tem problema. Frituras, condimentos, os condimentos viciam, meus irmãos. A indústria foi feita para isso, para destruir a sua saúde e te deixar um viciado. A gente não é viciado em droga, não usa droga. A comida que a gente tem ingerido tem sido verdadeiras drogas na nossa vida. E a gente, com esses vícios acha então que devemos seguir essa sugestão do inimigo, de que tudo é restringido, a lei de Deus é nada pode. Meus irmãos, Jesus Cristo veio para nos libertar dessas cadeias do pecado. Não é restrições, não é falta de liberdade seguir a lei de Deus. A lei de Deus é uma lei de amor, de liberdade, sabe? E ainda um outro mal do inimigo, limitar a nossa alegria. Você não consegue ser feliz totalmente, você não pode nem fazer o que você quer. Gente, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é fazer o que Deus nos pede. Essa é a verdadeira felicidade e liberdade, meus irmãos. Encantado por seu amor, preocupado com sua honra, o povo de Deus, no tempo do fim, revela sua glória. Como é que a gente revela a glória de Deus? Estando tão encantados pelo amor dele, pelo amor de Deus, que a gente vai o quê? Se preocupar com o quê? Com a honra dele. Meu Deus, meus queridos irmãos, nós temos preocupado com a honra de Deus ou a gente tem sujado o nome de cristão e pisado na honra de Deus? Olha, tem um texto aqui que está no Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 16, ela diz o seguinte: a falta de cuidado pela maquinaria viva, meu corpício, a falta de cuidado pela maquinaria viva é um insulto ao Criador. É um insulto. Como meus irmãos, meus queridos irmãos, como é que a gente pode dizer que está preocupado com a honra de Deus se o que a gente come é um insulto ao Senhor? Porque tudo que a gente come vai afetar a nossa saúde. Se a falta de cuidado com a nossa máquina, meus irmãos, com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, está sendo um insulto ao Criador, não tem como a gente procurar honrá-lo com a nossa vida. Não se honra a Deus destruindo a máquina viva, criada por Ele. A terra está cheia da glória de Deus quando estivermos cheios de seu amor e nosso caráter for transformado por seu nome. Transformação. É isso tudo que a palavra de Deus vem nos mostrando, Quando é que a terra vai estar cheia da glória de Deus? Quando nós estivermos cheios do amor de Deus. Essa é a plenitude, essa será a plenitude na nossa vida. Estaremos cheios do amor de Deus e então aí o nosso caráter ele vai ser transformado. Gente, não tem como desligar o amor dessa transformação. Nós amamos ao Senhor e queremos segui-lo. Ele também nos ama e quando nós estivermos cheios do amor dele, a nossa vida, o nosso caráter, ele vai ser transformado pelo amor dele. Transformação. Os reformadores agora dos últimos dias, eles vão viver uma vida de transformação contínua. O Senhor está procurando transformar o seu povo. E é por isso que nós estamos trilhando aí o quê? O caminho da santificação. E dentro desse caminho da santificação que estamos percorrendo estão as reformas. Glória a Deus por isso. Na parte de sexta-feira, tem um comentário aqui da irmã White que está no grande conflito. Olha que belíssimo, gente, presta atenção nessa leitura. Servos de Deus com um rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, somos nós, amados, agora nos últimos dias, nossas vozes, por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. A advertência, meus irmãos. Por que hoje nós não gostamos de ouvir advertências, admoestações? Meu Deus, no final dos tempos a gente vai sair aí
clamando aí, né, ao mundo, né, com o nosso rosto iluminado, irradiado, e a gente vai dar a advertência. A gente vai advertir o povo aí da proximidade da volta do Senhor, de tudo que vai acontecer no mundo, né, advertir aí sobre o fim de todas as coisas aqui nesse mundo. Gente, como podemos advertir as pessoas se o Espírito Santo não atuou na nossa vida? E se o Espírito Santo atuar na nossa vida, ele vai nos mudar completamente. Ele vai mudar o nosso gosto, ele vai mudar o nosso apetite, ele vai mudar a nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar, de lidar com as pessoas. Ele vai nos transformar completamente, meus irmãos. A mensagem será levada avante. Ninguém vai travar a mensagem, meus irmãos. A mensagem ela vai ser levada avante. Não tanto por argumentos quanto pela convicção do Espírito Santo. Os argumentos já foram apresentados. A semente foi semeada, agora germinará e frutificará. Então, meus irmãos, nos últimos dias a gente vai dar advertência ao povo, né? E aí depois vai ser feito aí o trabalho do Espírito Santo. Então a mensagem ela vai ser levada não mais tanto por argumentos, porque os argumentos já foram dados. Agora acabou o tempo. Agora o Espírito Santo vai trabalhar e aí a semente vai frutificar. As publicações muito importantes aqui, né? A gente vive aí fazendo distribuição de livros e tudo, isso é muito importante. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência. Mas muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de prestar obediência a ela. Então muitas pessoas receberam aí publicações, mas elas foram impedidas naquele momento, de compreender aquela verdade, de obedecer, aos reclamos do Senhor. Agora, nos últimos dias, os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza. E os leais, filhos de Deus, cortam então os laços que os tem prendido. Então nesse momento não tem mais negócio de a minha família não aceitou. Não tem. Nesse momento agora, os leais filhos de Deus, eles vão cortar os laços que os tem prendido. Laços de família e relacionamentos na igreja não tem poder para detê-los agora. Laços de famílias e de relacionamentos na igreja não terão mais poder. A verdade é mais preciosa do que tudo neste momento, meus irmãos. E apesar das forças arregimentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. Ai, que maravilha, meus irmãos. Eu não vejo a hora. A gente lê essas coisas, a gente fica imaginando, sabe? A gente fica imaginando esse tumulto todo acontecendo e o povo de Deus sem se importar com nada e levando a mensagem, proclamando, sabe? E o pau comendo no mundo e a gente animado, cheios do Espírito Santo, rostos iluminados. E aí o exército do Senhor aumentando, um grande número de pessoas se posicionando ao lado do Senhor. Oh, maravilha, meus irmãos, vamos fazer parte desse povo. Não tem como não querer fazer parte de tudo isso. Isso vai ser um grande evento, meus irmãos. E aí, finalizando aqui, na parte de sexta-feira também, tem algumas perguntas aqui, perguntas para consideração. A número 3, Somos criticados ao falar sobre as bestas ferozes e avisos terríveis do Apocalipse, Então, geralmente, tá falando, nós, adventistas, nós somos criticados por falar sobre as bestas ferozes e os avisos terríveis do Apocalipse. Deveríamos, então, a pergunta, esconder parte importante da verdade? Se nós somos criticados por estar falando sobre essas coisas, mostrando as coisas do Apocalipse, as bestas, se nós somos criticados por isso, estamos sendo criticados, então, o que nós devemos fazer? Nós devemos esconder parte da verdade? Porque estamos sendo criticados? Não, jamais! Mas agora entro eu com uma colocação aqui do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, que não podia faltar na página 23, Olha só, aqui vem dizendo o seguinte: se
a gente deve, né, por estar falando sobre algo e a gente está sendo criticado, a gente deve esconder a verdade? Isso tem acontecido muito, meus irmãos. Ai, falar sobre esse assunto causa tanta divergência. Ai, a gente nem aceita no meio de certos grupos se falar sobre isso. Olha o que a irmã White fala aqui. Livro Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 23. Muitos há que nunca seguiram a luz dada com respeito ao regime alimentar. É tempo de tirar a luz de sobre o alqueire e fazer-a resplandecer com radiação clara e luminosa. Então, se a gente está sendo criticado por alguma coisa, eu estou falando isso aqui porque, olha, falar sobre regime alimentar, você recebe chumbo de todo lado. É indireta, é piadinha, é o tempo todo, em qualquer lugar. Então, se falar sobre reforma alimentar causa tantas divergências, né? A gente deve então esconder essa verdade. A pergunta da lição foi sobre referente à besta, né? Mas como eu já disse aqui que a terceira mensagem tem o braço direito e não foi falado do braço direito, eu vou falar do braço direito, né? Então tá aqui, página 23, né? Muitos, não são poucos não, muitos há que nunca seguiram a luz dada com respeito ao regime alimentar. E aí, o que temos que fazer agora? É tempo de tirar a luz de sobre o alqueire. Destampa essa luz, meu irmão, e fazê-la resplandecer com radiação clara e luminosa. Não é tempo mais de esconder a mensagem. Ellen White fala que a mensagem de reforma de saúde ela tem que ser agitada nos últimos dias. O nosso tempo é curto, meu irmão. O nosso tempo é curto, minha irmã. Vamos ver se a gente desperta esse povo, meus irmãos. Essa reforma é maravilhosa. Finalizei aqui os comentários da lição, mas agora nós vamos entrar aqui rapidamente também nos comentários da irmã White, né? Sempre fala a vocês, vai comprar a lição, compra a liçãozinha aí com os comentários de Ellen White que são muito importantes. Bom, tem na parte de sábado aqui, a irmã White vem falando um trechinho que diz o seguinte: não devemos denunciar, condenar ou destruir. Essa não é a nossa função, meus irmãos. Denunciar os outros, condenar os outros, destruir os outros. Não é. A gente não quer destruir, a gente quer salvar os irmãos, a gente quer ir junto. É triste, meus irmãos, a gente vê as pessoas no caminho errado. Ah, mas você acha que esse caminho é errado? Gente, é o que está escrito. O caminho é Jesus Cristo. E tudo que está escrito faz parte desse caminho, né? Ou a gente aceita ou não. Então, nós não devemos denunciar, condenar ou destruir como se fôssemos sem defeito, porque realmente não somos. Isso aqui é muito verídico, né? Tem gente que fala assim, fulano tá falando isso, mas olha o que ele faz. Ele tem defeito também, meus irmãos. Mas nem por isso a mensagem que ele está levando é sem efeito, não é real, não é verdadeira. Sabe, eu tenho os meus defeitos, eu falo isso aqui constantemente. De repente, se você viesse aqui na minha casa conviver comigo, você ia, olha o que a Mayra fez. Olha, a gente desliza, a gente cai o tempo todo. Eu tenho muitos defeitos, meus irmãos. E eu tenho clamado ao Senhor, porque tem hora que eu falo, gente, não é possível, eu não vou conseguir vencer isso aqui. De novo eu fiz a mesma coisa. É assim, meus irmãos, é luta, a gente está em luta constante. Então, a gente também tem os nossos defeitos, né? Então, por isso mesmo, a gente não deve denunciar, condenar ou tentar destruir os outros. É obra de Cristo consertar, curar e restaurar, porque Ele é amor. Então, nós devemos fazer a obra de Cristo, é tentar consertar, é curar, é restaurar, né? Mas há uma grande questão aqui no meio de tudo isso. Hoje em dia se diz muito que tudo é julgar, né? Mas você julgar, não pode julgar os irmãos. Gente, o que é julgar? Julgar é dar o veredito final. É falar assim, você está fazendo isso aqui de errado e você já está no inferno. Eu julguei, eu já dei o veredito. Eu falei que ele já está no inferno por causa do que ele fez. Eu não posso julgar. Mas, como o apóstolo Paulo fez, né, na carta de Éfesos mesmo, foi uma carta que ele de admoestação para as pessoas também, né? Ele temia que as pessoas viessem a desanimar, né? E ele fala assim, eu tenho meu coração limpo, porque eu sei que eu não cessei de admoestar. A admoestação, meus irmãos, ela tem que ser dada, porque o nosso Pai é um Pai de amor.
E o amor, ele traz também as correções. É isso que a gente não tem entendido. Parece que a pessoa é tão ruim se ela fala, né, de uma mensagem que traz alguma admoestação, quer dar de lapada nos outros, quer enfiar mensagem nos outros. Meus irmãos, a gente tem intenção de acordar as pessoas, porque a gente vê que o tempo é curto. E a gente ama as pessoas. Eu já chorei, eu já cheguei a olhar assim a vida e falei assim, meu pai, essa pessoa precisa de ajuda, mas sabe, você vê a pessoa com tantos problemas de saúde, tanta doença, e você sabe que os 8 remédios da natureza pode curar aquela pessoa, mas se você falar algo, parece que você está julgando a vida do outro. Meus irmãos, a que ponto nós estamos chegando? Julgar é dar o veredito final. Uma vez eu vi um quadrinho, eu nem me lembro, eu vi alguém fez alguma postagem no status de um quadrinho que tinha um bonequinho assim com um papel assim no rosto, né, segurando um papel no rosto, e o papel estava escrito assim, não julgueis, não julgueis, não julgueis. E ele andava, um bonequinho com esse papel no rosto o tempo todo. E aí um outro bonequinho perguntou assim, por que você só anda com esse papel no rosto, não julgueis? Aí ele foi lá e puxou o papel do rosto. Aí quando ele puxou o papel, era uma máscara, né? Quando ele puxou o papel assim, estava escrito embaixo, estou em pecado. Então muitas vezes a pessoa ela não quer ouvir nada, né? Fala assim, não me julgue, não conhece o coração, não sei o que, não julga, é porque está em pecado. Então a admoestação, ela veio para o povo de Deus, né? O povo de Deus, ele recebe com gosto a admoestação. Mas aqui à frente, ainda na parte de sábado, no finalzinho, diz o seguinte: quanto maior sua necessidade de reforma, tanto mais profundo o seu interesse, tanto maior, está falando de Cristo, né? Quanto mais as pessoas tinham necessidade de reforma, então o interesse dele, né, de Jesus, era mais profundo pelaquela pessoa. Quanto maior sua necessidade de reforma, tanto mais profundo seu amor, seu interesse, tanto maior sua compaixão e tanto mais fervorosos os seus esforços, porque o coração dele comovia-se até as profundezas pelas almas que estavam necessitadas de reforma. Reforma, meus irmãos, é reforma. Então, quando Jesus Cristo via uma alma muito necessitada de reforma, de reformar a sua vida, tanto mais ele tinha interesse de querer falar com aquela pessoa, ele tinha interesse de mostrar o que poderia ser modificado na vida dela para melhorar a vida dela. Isso aqui é muito interessante. Então, quanto maior a necessidade de reforma, Jesus tinha maior interesse também por aquela alma. Antes do dilúvio, já na parte de domingo, antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali. Noé entrou na arca, então Deus, né, o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino já se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Meus amados, quando Noé entrou na arca, o dilúvio não começou logo em seguida. Então ele ficou lá durante 7 dias dentro da arca, quietinho, guardadinho pelo Senhor, enquanto o povo lá fora, os ímpios, estavam fazendo o quê? Se entregando à sua vida de descuidado, ao amor, aos prazeres, zombando das advertências. Hoje em dia a gente vive uma vida de zombaria, é pessoa ridicularizando a gente, falando que a gente é radical, que tudo que a gente fala e faz é coisa de extremistas, é o tempo inteiro, em todo e qualquer lugar, né? Falou sobre regime alimentar, lá vem radical. Lá vem a radical. E engraçado é que eu vi um texto da irmã White, eu falei isso até em um vídeo já, né? A irmã White falando, devemos ser radicais e reformadores de saúde. Então, se alguém falar para você assim, você está sendo radical demais. Opa! Glória a Deus, então eu estou conseguindo. O Senhor tem me ajudado, o Espírito tem atuado em mim.
Porque a irmã te fala que devemos ser radicais na reforma de saúde. Então ficar aí no meio termo, um dia pode, um dia não pode, uma vez na semana pode comer isso, de vez em quando. Isso não é ser radical reformador de saúde não, meu irmão, não é mesmo. Então, enquanto o povo estava lá zombando durante 7 dias, Noé estava lá guardadinho. E depois, o que a zombaria deles deu em quê? Morte eterna. O povo está adormecendo rapidamente, acalentado por uma segurança fatal, e só despertará quando a ira de Deus for derramada. Meu Deus, meus irmãos, o povo de Deus, ele está adormecido, sabe? Olha, ela fala que o povo está adormecendo rapidamente. É rapidamente, não é coisa demorada não. O povo está adormecendo rapidamente, parece que está entorpecido, drogado, está fora do ar o povo, meus irmãos. Acalentado por uma segurança fatal. Segurança. Meu Deus, o povo está sendo acalentado aí, ninado nos braços de Satanás. Tem muito professo, povo de Deus, acalentado aí nos braços de Satanás, embalado pelas artimanhas do inimigo. E muito pior do que isso, não está sendo só embalado, ele vai perder a salvação. Porque como diz aqui o Espírito de Profecia, ele vai só despertar, Satanás vai permitir que essas pessoas despertem apenas quando não houver mais tempo e a ira de Deus for derramada. Misericórdia, Senhor, misericórdia de nós, Pai amado. Todo verdadeiro seguidor de Cristo tem uma obra a fazer. Meu irmão, se tu tá sentado parado, tem alguma coisa errada, porque todo o povo de Deus, né, ele tem uma obra a fazer. Qual é a sua obra? O que o Senhor tem colocado no seu coração? Meus irmãos, eu tenho tido muito forte em mim essas questões da reforma de saúde, por entender, né, que não tem como, né, progredir na vida espiritual se a gente não introduzir a reforma de saúde na nossa vida. É impossível, texto de Ellen White, é impossível, sempre falo isso, gente, vocês já me ouviram falar isso várias vezes, porque é muito importante. É impossível aos que condescendem com o apetite alcançar a perfeição cristã. Se não alcançarmos a perfeição cristã em Cristo Jesus, não entraremos nas mansões celestiais. E ela está dizendo que se continuarmos condescendendo com o apetite, nós não vamos alcançar essa perfeição cristã. Então, meu amado, minha amada, todo mundo, todo verdadeiro seguidor de Cristo tem uma obra a fazer. Qual é a sua obra? O que o Senhor tem colocado no seu coração? Leva a mensagem, meus irmãos. Ajude quem está levando a mensagem, espalhe, defende, ajude a defender. Não deixe quem está pregando a mensagem sozinha no meio do povo. Ajude-os. A cada pessoa Deus deu um trabalho. Qual é o trabalho que Deus te deu? Você tem um trabalho, você tem uma missão. Alguns estão agora apontando para o rol das profecias que rapidamente se cumpre e proclamam: prepare-se, demonstrem sua obediência a Deus observando seus mandamentos. Então, meus irmãos, a irmã White fala aqui que cada um tem uma obra a fazer, e agora tem muitas pessoas aí, né, que estão proclamando aí as profecias e dando o brado: preparem-se, demonstrem a sua obediência a Deus observando os mandamentos. Como é que a gente demonstra que somos obedientes a Deus? Observando os seus mandamentos, incluindo aí as leis de saúde. As leis de saúde estão inclusas nos mandamentos, meus irmãos. Quer tenhamos à nossa frente 1 ano, ou 5, ou 10, devemos ser fiéis ao nosso legado. É hoje. Se você souber que Jesus vai voltar daqui 5 anos, comece a ser fiel hoje. Se ele vai voltar daqui a 10 anos, comece a ser fiel hoje. É assim que a testemunha fiel de Cristo age. Então, devemos ser fiéis ao nosso legado hoje. Devemos cumprir os deveres de cada dia tão fielmente como se fosse o último dia da nossa vida. Hoje, o que você fez hoje, né? Se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, hoje você teria vivido essa mesma vida que você fez hoje? Você teria tido os mesmos comentários, as mesmas palavras? Porque muitas vezes a gente, passa o dia com palavras fúteis, sabe? Palavras ao vento, que de nada adianta, né? Que nada, não ajuda ninguém. Então, viva como se Jesus fosse voltar amanhã.
Tudo que você fizer hoje, que seja para a honra e glória do nosso Deus. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se esperamos em ociosidade, tranquilidade, ociosidade, sem fazer nada. A gente não está cumprindo a vontade de Deus se a gente estiver esperando a volta dele de uma forma ociosa. A cada homem ele deu sua obra e espera que cada qual faça com fidelidade a parte que lhe compete. Como nunca antes tem de haver resistência ao pecado, meus irmãos. Como nunca antes. Veja bem, né? Até a gente tem que ter uma resistência maior, comparando com a resistência dos nossos antepassados. Como nunca antes tem de haver uma resistência ao pecado, resistência aos poderes das trevas. Devem ensinar a verdade tanto pelo preceito quanto pelo exemplo. Então, hoje, a resistência, pelo pecado deve ser como nunca antes foi. E nós devemos realmente ensinar a verdade por preceito e por exemplo. Então, eu quero ler um texto aqui, novamente, do Conselho sobre Regime Alimentar, que está na página 18. Olha só, a irmã White vem nos dizendo o seguinte: uma vez que as leis da natureza são leis de Deus, as leis da natureza, as leis do nosso ser, as leis de saúde, são leis de Deus, é claro, meus irmãos, o nosso dever dar a essas leis a mais cuidadosa atenção. Nós estamos, meus irmãos, de coração dando atenção às leis de saúde. Então, se aqui está falando, olha só, que a lição está falando que o nosso dever hoje é ensinar a verdade pelo preceito e pelo exemplo. Qual é o nosso exemplo hoje nessa questão? Devemos estudar seus reclamos em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a eles. A ignorância nessas coisas é pecado. A ignorância nessas coisas é pecado. Essas coisas de alimentação não é pecado. Isso não tem nada a ver, não é ponto de salvação. Aonde você viu isso, meu irmão? Que não é? Aonde, meu irmão? Mostra aí escrito. Não tem, gente. A ignorância nessas coisas relacionadas aí à reforma de saúde, às leis de saúde, é pecado. Você vai continuar querendo ser ignorante? Fingindo que ela não existe? A gente tem fingido que não existe. Leis de saúde não existe, né? Basta ser só vegetariano, meio vegetariano, basta só não comer carne. Tem uns que falam, basta nada, o que importa é meu coração, né? Vamos viver o amor, o amor. Meus irmãos, o amor, as reformas, elas estão implícitas, estão dentro do amor, porque elas foram nos dadas por amor. A lei de Deus é uma lei de amor, é isso que a gente não tem compreendido, é uma lei de amor, meus irmãos. Então vamos passar aí, a estar aí ensinando a verdade por preceito e por exemplo, exemplificando essas verdades na nossa vida. Vocês têm os pés sobre a areia movediça se depreciarem uma palavra escrita. A Bíblia é uma comunicação divina e é tão verdadeiramente uma mensagem à alma como se fosse a voz do céu a falar com cada um de vocês, com cada um de nós. A Bíblia é como se fosse uma voz divina, Você está lendo, mas é a voz divina que está falando com você. O espírito de profecia é a mesma coisa. A Bíblia e o espírito de profecia são as vozes divinas falando conosco. Então, ela fala o seguinte: vocês têm os pés sobre a areia movediça se depreciarem uma palavra escrita. Então, se a gente depreciar o que está escrito na Bíblia ou no espírito de profecia, a gente está fazendo o quê? Colocando os nossos pés numa areia movediça. Movediça, meus irmãos. E isso é o grande perigo que a gente tem passado hoje em dia. Porque com a areia movediça, em cima de uma areia movediça, a gente afunda rapidamente. Eu gostaria de
colocar um ponto aqui, né? Quando a irmã White fala assim que a Bíblia, né, é uma comunicação divina, a Bíblia e o Espírito de Profecia é uma comunicação divina. Então, meus irmãos, não tem como estar escrito algo aqui nessa comunicação divina e a gente dizer que não aceita, que a gente não concorda. Não tem como não concordar. A gente não tem querer, meus irmãos. Os filhos de Deus, eles vivem a vida que Jesus Cristo viveria, né? Uma vida de temperança. Certa vez eu estava, isso faz tempo, né? Algumas pessoas conversando sobre esse livro aqui, né? E uma pessoa chegou a falar assim: ah, não, eu não gosto desse livro porque ele fala de queijo. A irmã White fala: o queijo é deletério. Gente, o que é algo deletério? É algo destrutivo, danoso. Então você comendo queijo, você está comendo algo destrutivo ao seu organismo. E aí ela fala que o queijo é deletério. E a pessoa gostava muito de pizza e de queijo realmente, né? Era um viciado em queijo. E aí a pessoa falou assim: não, eu não gosto desse livro porque a Ellen White fala do queijo e eu gosto de queijo. Aí a outra pessoa falou assim: mas esse livro é muito bom. Tá, tudo bem que ela fala do queijo, mas então você rasga essa página e lê o restante, pelo menos. Gente, eu fiquei tão assustada que eu não aguentei ficar na roda. Eu tive que me levantar e sair. Rasga essa página, meus irmãos, é isso? Se ela fala que o queijo é deletério e eu quero continuar comendo queijo, eu rasgo a página do livro, eu rasgo a página da palavra do Senhor. É isso mesmo que está sendo ensinado? Rasgo a página. O que eu não gostar, eu rasgo. Eu rasgo, meus irmãos. Que coisa horrorosa. Eu nunca me esqueci disso, nunca me esqueci. Ela fala que o açúcar entorpece a nossa mente, obscurece a nossa mente. Eu rasgo a página porque eu quero comer açúcar? Eu rasgo a página? Eu jogo fora esse livro, meus irmãos, porque eu não quero aceitar essa mensagem? A que ponto nós chegamos, meus irmãos? A gente chegou no fundo do buraco e, não satisfeitos com isso, a gente continua cavando o buraco para entrar mais profundamente no erro, na rejeição da palavra do Senhor. Meus irmãos, se a gente não despertar hoje e agora, a gente está correndo um grande risco de perder a nossa vida eterna. Só para finalizar, aqui a última parte. Na parte de quinta-feira, Ellen White vem nos dizendo o seguinte: não há muitos caminhos para o céu. Não há, meus irmãos, não tem muitos caminhos para o céu. Chega em um ponto que tem uma bifurcação na estrada, você vai ter que escolher, porque o caminho do céu é só um. E que caminho é esse? É Cristo. Cada um não pode escolher o seu. Cada um não pode escolher o seu. Cristo diz: eu sou o caminho. Então você não pode escolher o seu caminho de chegar ao céu, né? Então não há muitos caminhos para chegar ao céu, só tem um. Então você não pode escolher o seu caminho assim: olha, aqui tem 3 caminhos. Tô achando esse muito difícil, eu vou por esse aqui, né? Tem gente que fala: Deus é um só, é tudo a mesma coisa, né? Vamos todo mundo chegar, né, no mesmo lugar. Inclusive, né, um comentário aqui também, uma vez um colega me falou o seguinte: Mayra, eu tenho certeza que Deus não vai dar esse gostinho para o inimigo de deixar almas na mão dele. Ele cria piamente que Deus tinha um plano, ele só não sabia qual, mas Deus tinha um plano, e quando ele voltasse, ele ia levar todas as pessoas, independentemente do que elas fizeram aqui na terra. Uau, é assustador. Você sabe que muitas pessoas, assim, de uma forma velada, têm pensado dessa forma? Misericordioso demais o nosso Deus. Ele é tão misericordioso, meus irmãos, que ele será incapaz de levar para o céu uma pessoa que novamente poderia causar uma rebelião nas mansões celestiais. Então olha que pensamento. Não, Deus não vai deixar ninguém na mão do inimigo, independentemente do que essa pessoa tenha feito. Ele vai salvar. Ele não vai dar esse gostinho para o inimigo. Meu irmão, ele não vai dar esse gostinho para você, né? De você achar que fazendo de tudo nessa vida e sem aceitar verdadeiramente a graça salvadora e
transformadora. A graça do Senhor, ela não salva apenas, mas ela salva e transforma. Ela é completa. Então, meus irmãos, não há muitos caminhos para o céu, né? Cada um não pode escolher o seu caminho. Olha, eu vou escolher esse caminho aqui para ir para o céu. O outro falou, eu não gostei muito desse não, vou escolher esse aqui, eu vou escolher esse. Tem alguma coisa errada. E outra coisa, o caminho do céu, ele é estreito, cheio de pedra, ele é difícil, mas é o caminho que vai levar à vida eterna. E aí, o caminho é realmente Jesus Cristo. Ninguém vai chegar ao Pai senão por Jesus Cristo, né? Meus irmãos, só finalizando aqui, então, né, essa questão de vários caminhos. Hoje, a nossa condição atual é a seguinte, né? Devido a termos saído muito do caminho reto, né? A gente saiu muito. O caminho é aqui, o caminho é Cristo, o caminho que vai para o céu. A gente foi se desviando, pegando umas vias tortas e tal, e vira daqui, vira da acolá, e quando pensa que não, sabe o que a gente fez? Pegou o caminho de volta. De volta para onde? Para o Egito. E a gente nem está percebendo isso. Voltamos para o Egito, voltamos completamente para o Egito, meus irmãos. E aí lá no caminho do Egito, é onde tem uma alimentação diferente, é onde tem um vestuário diferente, é onde tem uma vida diferente, é o caminho do Egito. Mas agora é o momento de acordarmos. Opa, eu estou no Egito, não acredito, eu pensei que eu estava indo para o céu, voltei para o Egito, mas acordei e ainda há tempo. E agora é o momento de retornar, né? É o momento agora, sim, quando a gente está retornando, a gente vai mudando tudo. A gente manda, isso aqui é as panelas do Egito, não quero mais não, eu vou aqui, né? O caminho Jesus Cristo é que é o caminho, eu vou por esse, né? Então a alimentação muda, o nosso vestuário vai mudando, a gente vai ficando mais parecido, né, com Jesus. Eu me lembro que quando eu estava fazendo a minha reforma no vestuário, eu já tinha entendido, né, que precisava, eu já tinha entendido, mas achando difícil ali no começo, porque assim, a gente fica diferente de todo mundo na igreja, né? De todo mundo na rua, de todo mundo no trabalho, de todo mundo na escola, você fica diferente de todo mundo, né? A diferentona. Então, eu já tinha aquilo em mente, não vou voltar atrás, mas estava me achando feia, porque eram roupas que eu não usava, deixei de usar maquiagem também, né? Então, eu estava me achando feia. E eu, um certo dia, conversando com meu irmão, e meu irmão sempre me elogiava, né? Olha, saia bonita. Ele fazia, né, questão de elogiar para me incentivar, né, a progredir. Aí ele, nossa, tá bonita hoje, que saia bonita. Aí eu ficava olhando para ele assim, ai, meu irmão, eu não tô bonita. Aí ele, mas você tá bonita. Eu falei assim, eu tô me achando tão diferente, é tão estranho tudo isso. Aí, esse dia também foi algo que mudou muito, assim, a minha maneira de pensar. Ele falou assim, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar feia para o mundo, mas Jesus lá de cima, ele olha para você e fala, olha, minha filha, tá cada vez mais parecida com o pai. Nossa, meus irmãos, vocês querem ficar bonitas para o mundo ou vocês querem estar cada vez mais parecidas com o pai? Esse é o caminho dos céus, meus irmãos. A irmã Ati, ela fala que essa questão aí do vestuário, né, que é moda, a moda é muito assim ligada à mulher, né? E ela fala que a menos que as nossas igrejas fechem as suas portas contra a sedução da moda, elas se tornarão desmoralizadas. E hoje nós temos visto muitas igrejas desmoralizadas, porque a moda, realmente a imoralidade está ali dentro. São igrejas que abriram as portas aí para a sedução da moda. É a modernidade, roupas coladas, decotes vergonhosos, né? E as coisas vão entrando de pouquinho, não é de um dia para o outro, sabe? Não é de um dia para o outro. Então a saia vai subindo o tamanho, né? Encurtando o tamanho aos pouquinhos, não é de uma hora para outra que uma saia longa passou a ser acima do joelho, não é de uma hora para outra, é aos pouquinhos, né? Então aos pouquinhos vai diminuindo o tamanho, aos pouquinhos as pinturas vão aumentando no rosto, aos pouquinhos a alimentação errada vai entrando, começa, né, com um almoçozinho, com um almoço entre irmãos levando pratos com queijo, depois você começa a introduzir o frango, aí depois
pratinho com carne ali, uma carnezinha moída ali no macarrão e depois já tá no churrasco. Meus irmãos, mas glória a Deus porque ainda há tempo para voltar. Vamos sair do Egito e entrar de volta agora no caminho rumo às mansões celestiais. O caminho é Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima.